Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. E hoje, uma quinta-feira tão especial. E eu digo que é especial, né? Porque não se fala de comemoração, mas se fala de uma lembrança. Lembrança de entes queridos, lembrança de pessoas que passaram pela nossa vida, enfim. E a gente tem esse tema, que é o tema de luto, e nós não poderíamos deixar passar esse dia sem falarmos sobre esse assunto, que embora seja um assunto dolorido, um assunto que muitas vezes traz de volta feridas, mas é um assunto que também tem cura, né? E nós trouxemos aqui, nesta noite, alguém muito especial, que inclusive também já viveu um momento difícil na vida, a gente pode dizer um momento difícil na vida, né? E que tem superado dia após dia, né? Nós chamamos aqui hoje Emerson Eliart, que vai... Eliart, que vai estar falando conosco um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vindo, Emerson. Muito obrigado pelo convite, pastora, obrigado pelo esse momento de estar aqui presente, de poder compartilhar com você esse assunto de suma importância no reino de Deus, principalmente, né, no mundo espiritual, onde Deus quer trazer curas às pessoas que se dispuserem a abrir o coração para Ele. É isso aí, né? Ele disse tudo. Aqueles que se dispuserem a abrir o seu coração para serem curados, né? As pessoas precisam querer ser curadas. Às vezes, no momento de luto, a pessoa se perde em si mesma e ela não consegue mais avançar. E o que nós queremos trazer nessa noite justamente é esse ânimo para você continuar, a vida continua, você está aqui, né? E Deus tem o melhor para nós. Então, Emerson, queria te fazer uma pergunta que ela é um pouco abrangente, mas você tem toda a liberdade, todo o tempo que você quiser para respondê-la, né? O Emerson, ele trabalha hoje na igreja, no Ministério de Ensino, né? Ele é um mestre e ele vai também trazer para a gente esse conhecimento que ele tem. E o que a Bíblia diz sobre luto? O que é luto? Eu já passei por alguns lutos na vida, desde a infância, perdi um pai muito novo, né, com 10 anos. Aí foi um luto físico, né, um luto que na adolescência, muita revolta, né, muita raiva. Sim. E que num retiro católico, numa igreja católica, num grupo de jovens, onde eu vi uma menina chorando porque o pai dela tinha problema com álcool, né? E eu fui até ela e eu disse para ela mas tu ainda tem o teu pai para dar um abraço, eu não tenho mais. Ali eu chorei de uma maneira, aquele choro que muitas pessoas dizem, o choro da alma. Sim. Ali me limpou, aquilo me limpou, me descarregou. Isso num retiro católico, no tempo do grupo de jovens. Então, depois no meu conhecimento com Deus, eu fui vendo a cura de Deus nessa área da minha vida em crianças. Eu gosto muito de criança. E cada abraço de criança, aquilo me confortava, sabe? Então, Deus, ele tem os seus escapes, ele tem as suas substituições para trazer a cura para as pessoas. E o luto em si não é só aquela perda da pessoa física, mas também o luto, ele se engloba em vários assuntos, né? A perda de um relacionamento. Aquela pessoa passa num momento de angústia, passa num momento de tristeza, né? E se ela não decidir viver, né? Dia após dia, ela pode, ela mesma, entrar em depressão, angústia, né? Desespero e cometer atos que vão contra os princípios de Deus e contra o seu próprio corpo, né? Que é templo do Espírito Santo. A gente teve há poucos meses atrás aí, não querendo te interromper, mas só que veio à memória, né? O caso daquela jogadora de futebol famosa que perdeu a vida ou tirou a vida por causa do relacionamento de vôlei, né? De vôlei. A Valesca, por causa de um relacionamento. Então, isso é muito realidade, né? Não, o luto não é só o luto de uma pessoa que a gente perdeu, são circunstâncias também. São circunstâncias, né? E aí, Provérbios 24:10, ele é bem enfático. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. O que é uma angústia?
Uma unha encravada para a senhora é uma encravada, mas para mim pode ser o final do mundo, é como eu encaro a situação. E se eu me mostro fraco no dia dessa situação, né, a minha força é pequena. E quem é a minha força? Quem está aqui dentro? Que Deus é esse que eu sirvo, esse Deus vivo? Como o Salmo 23, versículo 5 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu bordão e o teu cajado estará junto comigo. Né? Então é crer num Deus invisível, um Deus que está aqui, porque a palavra é bem clara. 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Deus é um espírito. E nós somos um corpo, né? Um espírito num corpo. Então esse espírito ajuntado ao Senhor não tem por que sofrer. Eu não estou fanatizando nada, eu não estou tentando ser espiritualista, mas sou espiritual. E quando tu conhece um Deus vivo que te sustenta, que te ampara, tu vai vencendo as etapas da vida. Tem dor? Sim. Tem tristeza? Sim. Como a senhora falou no começo, eu passei por um momento de luta da minha vida onde eu perdi uma filha recém-nascida. No momento que eu estava carregando o caixão dela, que ela estava, eu estava declarando a palavra de Deus. E aquilo me fortalecia. E pessoas do lado perguntavam: Emerson, tu está bem? Sim, eu estou bem. Porque tem um Deus vivo aqui comigo. E eu, né, levando o caixão dela no túmulo, foi enterrado no túmulo da família, onde um pastor luterano fez o enterro, né, da família da minha esposa. E daí, no caso, eu peguei a palavra, eu fiz o enterro. Porque eu declarei a palavra de Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Porque quando a gente entende que é do Senhor, ela é mais filha do Senhor, ou mais filho do Senhor, a gente é só emprestado pra gente. Como diz Salmo 139, eu te conheci, eu te formei no ventre materno, eu fui entretecido os teus ossos. Então assim, é Deus formando. Eu sei que Deus falou com ela no ventre da minha esposa, porque ela foi crescendo, porque assim, de substância uniforme tu foste criada. Então cada fio de cabelo que nascia, Deus ia formando, e eu tenho certeza que Deus ia falando com a Débora no ventre da minha esposa, sabe? Então assim, quando tu entende isso, tu entende que tem um Deus acima de todas as outras coisas, tu vive bem. Mas, Emerson, dá para dissociar. E agora eu acho que essa é uma parte complicada, né? A parte mais difícil é tu dissociar o teu sentimento humano, porque nós somos corpo, alma e espírito, e a nossa alma, ela é muito latente, né? Então, dá para dissociar isso imediatamente, ou essa posição espiritual, ela é somente algumas pessoas conseguem ter essa força sobrenatural para entender isso de imediato. Eu acho que quem é cristão, com o tempo, vai compreendendo e a esperança está em Cristo, e aí você vai se fortalecendo. Mas tu tá falando aqui de uma maneira como assim, de imediato tu conseguisse fazer, concatenar tudo isso e entender, não, ela não é minha, ela é de Deus, ponto. Ou depois que tu deixou ela lá no cemitério, tu teve ainda a tua crise, a tua dor, o teu choro. Como é que funcionou isso? Bom, isso é muito individual, né? Isso é de pessoa a pessoa. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Cada um conhece daquilo que busca. Antes dela nascer, da minha esposa conceber, eu sempre declarava: Daniel, eu queria o Daniel. Né? O nome é Daniel. E um devocional nosso, a gente com os joelhos dobrados, orando a Deus: Senhor, e se for uma menina? Deus deu Débora. Falou comigo, Débora. Eu falei pra Simone: é Débora. Ela gostou. Mas era Daniel, porque ela não tinha concebido ainda. E quando ela concebeu, não sabia, e aí ela me fez uma surpresa. Agora, a hora que tu abrir o pacote da chupeta, tu vai ver se menino ou menina. E eu abri, e eu, Daniel, Rosinha. Débora! Eu me emocionei, né? Eu fiquei... E a Débora foi crescendo no ventre, a gente abençoando, a gente foi amando, a Débora crescendo no ventre, mas eu conheço a palavra. Eu não estou me vangloriando. Mas eu não posso ser mestre, eu não posso ensinar as pessoas se eu não viver. Eu não posso estar à frente, eu não admito isso. Para minha pessoa, eu estar à frente se eu não der um testemunho.
sabe? Então assim, e a Débora foi crescendo, os exames feitos, tudo bem, um dia eu fui junto com ela, eu ouvi o coraçãozinho dela, maravilha, maravilha, e quando me chamaram, a Simone, ela baixou urgente no hospital para fazer uma cesariana urgente. Eu fui tranquilo, eu estava lá, aí tinha uma amiga da família, estava apreensiva, e eu tranquilo, numa daquilo a médica chega, ela faleceu. Ela quem? Porque são duas, né? A menina faleceu. Porque a médica não achou o coraçãozinho na barriga da Simone. A primeira coisa que eu fiz, quando ela faleceu, eu fui pro canto do hospital, quando eu estava sozinho, eu declarei Jó de novo. Jó é meu livro. Né? Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Depois eu fui, pela que a minha fé exerce, pela ressurreição dela. Eu comecei a clamar a Deus pela ressurreição dela. Eu comecei a clamar, até o médico abrir a porta. E aí quando tu tá com Deus, muitas pessoas criticam o NPS, né? Mas o que a gente foi apoiado ali, a junta de médicos que ficou do lado, sabe? Achando que eu ia ter uma crise, eu vi o corpinho dela lá, e ainda soprei o sopro de vida nas narinas dela, né? Botei a mão sobre a cabecinha dela. Não. Aí eu fiz que nem Davi, é morta a criança? Né? No segundo capítulo 12 de Samuel, né? É morta a criança? Davi se lavou, se ungiu e foi adorar o Senhor. Não tem mais jeito, eu quero ver minha esposa. E aí eu fui a minha esposa, e tu não é culpada de nada, e agora vamos fazer os trâmites legais, né? Preparar o enterro. E Deus preparou, não paguei nada, foi tudo grátis, sabe? Deus assim me amparou de uma maneira. Aí eu tava perguntando para Deus, mas por que tu deu o nome e levou? Ele não tem que me explicar, ele não tem que falar. Foi pecado, procurei ali, procurei lá, procurei em um monte de lugar, né? Deus não respondeu, apenas me falou uma coisa: eu sou mais pai dela do que vocês. Tá, mas eu tô querendo chegar na parte da alma. E da aí? Minha alma? É. A minha alma sofreu, a minha alma chorou. Quando eu vejo uma criança nos vídeos de recém-nascida, me emociono, sabe? Isso é minha alma, mas controlada. Entendi. Não perco as estribeiras, não perco a paciência, não perco o prumo da vida, sabe? Então assim, porque a senhora lembra que eu dei o testemunho, né? Ali eu já devia ter dado uma semana antes. Então assim, porque aí tem um texto aqui que eu gosto muito. Posso abrir? Deve. 2 Coríntios 1:2, acho que fala isso. Porque Deus tem os seus propósitos. Bendito seja, 2 Coríntios 1:2, 3. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para também que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que nós mesmos somos consolados por Ele. O que Deus fez depois? Me usou para ajudar pessoas que perderam bebês. Tudo tem um propósito. Aí tem um texto nas cartas de Timóteo que diz: nenhum bom soldado arregimentado por Cristo procura o seu interesse, e sim satisfazer aquele que o arregimentou. Sim. Né? Eu sou um soldado de Cristo. O tempo que eu estou passando agora, se é para glorificar o nome de Deus, eu vou encarar. Aquele tempo que eu passei foi para glorificar o nome de Deus, e eu amparando espiritualmente minha esposa em oração, intercessão, né? E tudo cooperou. Sabe? Então hoje pessoas vieram, eu passei por essa situação, eu disse: não, daqui a 1 ano tu vai conceber. E concebeu. Né? Quando a moça concebeu, ela lembrou daquilo que eu falei para ela. Durante as aulas que a gente fala, a gente comenta, e pessoas vieram, porque tem esse propósito aqui. Né? Porque eu não posso ajudar uma pessoa que usou droga porque eu nunca usei. Mas eu posso ajudar uma pessoa aqui. Isso é uma coisa interessante, né? Existem algumas circunstâncias que a gente acaba vivendo durante a nossa jornada de vida que a gente às vezes não entende, né? Mas tudo tem propósito. Agora, eu posso falar para alguém alguma coisa que eu não vivi? Posso. Eu até posso dar um conselho bíblico para a pessoa. Agora, quando eu tive a experiência, a situação é diferente. Porque você viveu, você sentiu, você superou, é mais profundo aquilo que você fala. Mas como a gente estava falando no início, o luto não é só a perda de uma pessoa, né? Ela também pode ser
outras circunstâncias, e eu quero que tu me diga se estou certa nesse raciocínio ou não. Por exemplo, se eu estudei muito para passar num concurso e fiz todo o meu melhor, gastei horas, gastei noites de sono, renunciei um monte de coisa, até familiar, para poder estudar, e aí eu faço o concurso e eu não passo. Isso não seria também, você não teria ali um pós-momento onde você teria que passar por um momento de luto? Como eu falei, né, pastor, é de pessoa para pessoa. Se tu tá em Deus, né, Deus, se tu colocou diante de Deus a situação, as coisas cooperam. Sim. Né? Mas se a pessoa não tem Deus? Pois é, porque a nossa audiência, Emerson, ela é de gente de todo tipo. Todo tipo. Né? Aqueles que creem, aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles que estão aqui passando por acaso, né? Então, inclusive, se você está passando por acaso, né, te inscreve no nosso canal que a gente está aí trazendo conteúdo toda quinta-feira para você. Mas é bom a gente falar sobre isso, embora seja um assunto que no dia de hoje até seja um pouco nefrálgico para alguns, mas é importante a gente falar, porque a vida vai continuar, né, Emerson? Sim, então, e aí? Pois é, como ela encara a situação? Uma pessoa que abre uma empresa e a empresa vem à falência. É um outro caso também. Né? Uma pessoa que casa e depois termina o relacionamento. São N casos, pessoas que arranjam um emprego bom depois é demitida. Isso. Né, por causa de uma crise. Uhum. Né? Eu trabalhei numa empresa que tinha os dinossauros, pessoas que tinham muito tempo de empresa, quando a empresa entrou em crise, foram demitidas. Elas estavam sempre, praticamente todos os dias na frente da empresa, porque elas não conseguiam superar a perda. Quase entraram em depressão. Gente. A depressão. E aqui tem um texto, ó, Provérbios 18, 22, 18, 14. Diz assim, 14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? O que é uma enfermidade? Enfermidade pode ser uma angústia, né? A enfermidade não é só câncer, aquelas doenças que as pessoas falam. É doença da alma também, né? Doença da alma, as psicossomáticas. Quer ver outro texto aqui, ó, 17, 22, ó, Provérbios 17, 22, diz assim, ó. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito batido virá a secar os ossos. E aí, a pessoa que tem um bom humor e a alegria do Senhor é nossa força. A alegria é um fruto do espírito, tá lá em Gálatas. Né? Não ser bobalhão, mas tu está. Porque assim, ó, tu pode estar alegre seriamente. Porque tá aqui dentro. Tu não precisa transparecer no rosto com um sorriso. Mas aqui dentro, tá em paz. Então, assim, por isso que é muito individual. É como tu encara a situação. Se tu fez, estudou, não passou no concurso, tá? Mas será que não foi uma falha tua? Tem que ver os poréns, os porquês, sabe? Estudou errado, são vários eles que não dá pra gente botar dentro de uma caixa, fechar e pum, e dizer, é assim. É assim. Sabe? Então, assim, mas aqui fala muito espírito. A gente é um ser espiritual, mas para quem a gente segue? Sabe? E aí, isto aqui, o campo de vitória e de derrota, ele é muito usado por Satanás. A mente. Efésios 4, 27 diz: não dê lugar ao diabo. Sabe? Quantas culpas vieram na minha mente quando eu perdi a Nenê e eu rejeitava? Não, eu sou um vencedor em Cristo. Sai. Porque os pássaros, eles voam sobre a nossa cabeça. Quem permite fazer ninhos somos nós. Então, assim, a palavra é bem clara, sabe? É um espírito, o espírito abatido, o coração alegre. O coração não é o coração que pulsa. O coração é a alma, é a vontade. Sim. Sabe? Agora moda, uma modinha que tem que as pessoas falam, sextou. Não, pra mim é segundou, terçou, quartou, quintou, sextou, sabadou. Todo dia é dia. Todo dia é dia de salvação. Sim. A salvação é hoje, é esse momento. No momento que eu estou passando, eu sei que eu vou ter uma salvação lá na frente. Esse é o meu momento de luto, mas esse luto está com Deus. Eu estou buscando em Deus, em oração, em leitura da palavra, em meditação, dobrando o joelho e naquilo que eu conheço de Deus. Eu não conheço tudo. Eu não sou um expert no assunto. Mas aí que tá, pastora. Então as pessoas muitas vezes se limitam nelas mesmas, elas estão perdendo para elas mesmas, não estão perdendo para a situação de governo ou situação, elas perderam para si mesmas, sabe? Aí entra o quê? As depressões, as angústias, as neuras, né? Então é muito assim, um assunto muito delicado falar,
né? Eu não quero ofender ninguém, mas quando tu conhece um Deus vivo, né? Que prepara uma mesa perante teus inimigos e unge a tua cabeça com óleo, né? E o teu cálice transborda, aí não, né? É mais fácil. Sim. Né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Amém, amém. E é interessante a gente falar sobre isso, porque numa jornada de vida, aí a gente está falando aí de 80, 90 anos, agora até parece que está aumentando, né, esse nosso... Graças a Deus, eu quero viver um pouco mais. Está aumentando aí nossa estimativa de vida, né, chegando até 95, 100 anos. Não é possível passar essa vida toda que a gente está falando aí sem passar aflição, né, Emerson? Não existe como. Tu não vai passar a vida só no light. Só né? no light, Só no né? light, né? E aí quem não está preparado... a pandemia veio para todos, né? Dói mais, né? E dói mais. Quem não está preparado, né? As reveses da vida, no mundo tereis aflições, as coisas acontecem. E aí? Como tu vai encarar? Porque o dia mal vem para todo mundo, diz a palavra. Chuva vem para todo mundo, sol vem para todo mundo. E o dia mal vem para... Será que eu vou chegar vivo em casa? Será que amanhã a senhora não vai estar no meu velório? Eu não sei, mas né, ninguém pode agregar um côvado na sua vida, diz a palavra. Uhum. Então como é que eu... Mas eu entendo isso, é no Senhor que está... Tem um salmo que fala, no Senhor está o escapar do laço da morte, porque a morte é uma entidade. Então assim, eu sei que nas mãos de Deus, eu sei que eu vou chegar bem em casa. Claro, se eu fazer minha parte no trânsito também, né? E me alimentar adequadamente, né? Mas o resto pertence a Deus. Eu não posso agregar mais nada. Uhum. Não posso. Uhum. Sou totalmente dependente dele. A gente poderia dizer, então, Emerson, que o contrário do luto seria a paz? Com certeza. A paz. E a paz não quer dizer assim um rosto tranquilo, mas aqui, o interior, né? Aqui dentro da pessoa, as entranhas, né? Porque como é que a pessoa fica angustiada? Tudo está aqui na mente e o corpo sofre. Porque a angústia não dá no dedo, né? É tudo aqui. Eu ouvi esses tempos, alguém dizia uma coisa que eu achei bem interessante sobre a morte, né? Sobre principalmente suicídio, né? A pessoa dizia que quando a pessoa tira a própria vida, não é que ela quer tirar a vida dela, ela quer tirar a dor dela, a angústia que está aqui dentro, é isso que ela quer arrancar. Como ela não tem como arrancar, então ela decide o suicídio, né? Ela já morreu antes, né? Ela já morreu antes. Né? Porque assim, eis que eu vos dou vida estando vós mortos em delitos e pecados. Então a palavra a vida está na água de Cristo, a palavra viva, né? Então assim, a pessoa que não tem, infelizmente, né, é Deus ou não é Deus, né? Eu não posso fugir desse assunto de Deus, eu vivo isso. Sim. Eu não posso deixar de falar, por isso que eu tenho que ser muito criterioso no falar aqui, para não ofender aquelas pessoas e dizer, tu não tem Deus, não é isso aí. Cada um tem a sua maneira de buscar Deus e encontrá-lo, né? Por exemplo, assim, onde é que está a sua filha agora? Qual é o lugar do país ou do mundo? Ela está em Rio de Janeiro. Qual é a distância da senhora para ela agora? 1.800 quilômetros. Não, uma ligação. Sim. Com uma ligação a senhora já sabe como ela está, pela voz. Qual é as duas pessoas que oraram a Deus mais longe da face da terra? Uma está na Bíblia. Mais longe? Jonas, no ventre do grande peixe, foi embaixo do mar. E Yuri Gagarin, quando fazia a transladação do planeta Terra, e ele declarava, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele declarou, Gênesis 1, as duas pessoas que oraram mais longe do planeta Terra. E qual é a distância de uma pessoa para Deus? Uma oração. Uma oração. E Deus está aqui, Deus está do teu lado, irmão. Você que está olhando, Deus está do teu lado. Mas tem que ter uma atitude tua, esqueceu a porta aí. Então, aí é mais fácil, sabe? Aí é mais fácil. Então, assim, mas tu tem que crer que ele exista. E a fé é a voz de Deus. Hebreus 11:6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer. A fé e o crer.
né? E que ele exista e se torna galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Né? Por isso que eu não posso deixar de falar que existe um Deus vivo na tua vida, né? Do teu lado com a mão estendida. A famosa, aquela passagem de pegadas de areia, né? Que as pessoas muitas vezes declaram, né? Eu te carreguei no colo, não tinha... Eu nem lembro mais direito, mas... Então é esse Deus, sabe? O Jeová Rafa, o Jeová Jiré, o Jeová Nissi, esse Deus que está conosco. Então, quando é mais fácil tu encarar as reveses da vida. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, quando a gente está amparado num Deus vivo, né? Eu não estou vendo ele aqui, mas eu sei que ele está aqui dentro. Sabe? Para passar por situações da vida, como a senhora já passou também, todo mundo passa. Então se você hoje está perguntando onde está Deus... O que a gente pode dizer para quem está perguntando onde está Deus, Emerson? Deus está dentro de você. Lucas 17:20, os fariseus interrogando Jesus perguntaram onde está o reino de Deus? Né? E Jesus fala assim, o reino de Deus não vem com aparência externa nem interna, nem vão dizer ele aqui ou ele lá. O reino de Deus está dentro de vós. É você que faz um reino grande. É você que faz um reino tremendo na sua vida. Né? E constrói um trono para esse Jesus. Tá? Então, achegai-vos confiadamente junto ao trono da graça para receber socorro em momento oportuno. Hebreus 4:16. Achegai-vos confiadamente junto ao trono. O trono está aqui, um rei que se senta aqui dentro. Lá no altar da igreja está, vem o teu reino. Né? O reino tem que estar aqui dentro. E a gente tem que reconhecer aquilo que a gente é em Deus. E aí quando a gente tem, aí que Deus age, porque Deus ama a fé. Deus é um Deus de fé. Deus, ele age pela fé, e no momento que tu faz, ele vai honrar isso. Ele vai honrar isso, sabe? Eu passei uma situação agora, há pouco tempo aí, particular, uma situação que fizeram pra mim, uma pessoa que eu ajudei muito e me fez um mal. E aquilo vinha, um sofisma na mente, ataque, olha só, os dardos inflamáveis do maligno. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Eu fui pro banheiro na empresa. E eu dobrei meu joelho. Senhor, cobre minha mente no sangue de Cristo. Se tu tá no controle dessa situação, quando eu sair da porta para fora, eu quero a tua paz. E eu só abri a porta, automaticamente. Eu clamei a quem? Eu clamei um sangue que escorre no mundo espiritual, o sangue, né, vicário do sacrifício vicário de Cristo na cruz, que escorre até hoje para aquele que clamar. Né? Então, nesse ponto que eu quero ajudar, né? As angústias vão vir, lutos, perdas vão acontecer. Essa semana mesmo estava um rapaz falando para mim do enterro da mulher dele. Ele acompanhou a mulher dele até o último momento, e no momento que ele saiu do hospital com ela estava mal, desenganada já. Veio para Campo Bom agora só para ter o conforto, né? Ia vir para Campo Bom só para ter o conforto, mas ela queria comer um pão de queijo. E eles não vão realizar o desejo dela. E lá na padaria ela desmaiou. Mas ela daí recuperou, ela comeu. Ela sabia que era o último café dela, porque ela comeu bem. Ela se satisfez, pão de queijo, café, mais um pastel. E dali ela veio para o hospital e partiu. E ele me contando aquilo suavemente. Mas não foi fácil ele viver e falar para a filha dele depois. Sim. Né? É que nem eu. Eu, quando eu perdi a nenê, para mim, a minha esposa, foi mais os avós. Dar notícia para os avós. Aí tu tem que ter uma cobertura sobre eles também. Tem que saber trabalhar psicologicamente ou espiritualmente com eles também. Porque é uma família. Né? Então, nesse ponto aí, que é tudo amparo na palavra. Né? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor da força do seu poder. Efésios 6:10. Nossa, o tempo voou e a gente não viu. Mas foi muito bom, Emerson, esse momento que a gente teve aqui. Ele ia perguntar depois da morte? Eu Não. Deixa assim. Não, mas a gente pode fazer uma outra falando sobre o que acontece depois da morte. Você já pensou sobre isso? O que acontece depois da morte? A gente vai fazer uma outra MBCV Cast aqui com o Emerson. E é muito bom ouvi-lo, porque você é muito bíblico. E as pessoas hoje têm muita carência de Bíblia, né? Então, mas a gente quer agradecer a tua presença. Bíblico não, aqui. muito Deus, né? Muito Deus. Nós, porque isso aqui é apenas um livro. Agora, aberto é a boca de Deus, vivido né? Mas não quer dizer que eu não erre também, né?
Eu erro e levo as reveses na vida por desobedecer muitas vezes aqui. Conhecimento sem prática. Mas é isso aí, gente. Então, você que está vivendo um luto, que está vivendo um momento difícil, né? Conforte-se, tenha fé, né? Aqui o Emerson já disse tudo que precisa ser dito sobre isso e que você possa ter esperança para levantar, andar e viver. Emerson, última palavra para a gente fechar o nosso programa. Última palavra? Não sofra, viva, porque Deus é contigo. Amém. Obrigado, gente. Tchau.